Bora, rapaziada, tamo de volta, ó. Falamos sobre esse primeiro tópico, falamos sobre o segundo tópico, né, no vídeo anterior. Agora a gente vai dar prosseguimento, tá legal? O que acontece? A gente pode perceber que dentro desse tripé econômico, dentro dessas heranças, a ditadura militar vai investir bastante, né, em obras, mas obras de proporções assim monstruosas, de proporções faraônicas, né? Então nós temos aqui a questão de obras faraônicas sendo utilizadas como fator de aquecimento econômico, tá bom? Obviamente a gente sempre na verdade sempre bom lembrar, né, que essas obras elas exigem muitos investimentos e consequentemente um aumento da dívida externa assim absurda, né, o endividamento externo e ao mesmo tempo, né, um mascaramento sobre um aquecimento econômico sem estruturação, sem base, né? Uma vez que as obras, né, a construção civil, a indústria da construção civil exige muitos empregos, né, e consequentemente diminui o desemprego, aumenta o mercado consumidor, movimenta a economia, tá? Bacana. Ao mesmo tempo, né, a construção civil interage, movimenta, se relaciona com vários outros setores produtivos, certo? Tudo isso traz um aquecimento econômico. O problema é que é um aquecimento econômico curto, momentâneo, sem base, sem estruturação. Então perceba que o Brasil não está investindo em tecnologia, não está investindo em educação, não está investindo em melhorias sociais. O Brasil está criando, né, momentos, né, de crescimentos econômicos, mas sem sustentação, tá bom? Destaquei para vocês aqui algumas obras, como a Ponte Rio-Niterói. Olha a continuidade das BRs, olha a continuidade do rodoviarismo, né? Olha essa lógica aí, né? Que se aprofunda, né? Bacana. Então nós temos aqui uma ponte que vai ligar os dois principais municípios do estado do Rio de Janeiro, bacana, Rio de Janeiro e Niterói, e dando continuidade à BR-101, isso é importante, tá? Até hoje, né, a ponte Rio-Niterói, o nome dela é Presidente General Costa e Silva, é o nome da ponte Rio-Niterói, tá bom? Muita história aí para contar, tá bom? A rodovia Transamazônica, dentro dessa política de integração regional, fazendo, né, um processo de avanço do regionalismo para a região norte, para integrar a região norte, certo? Itaipu, tá bom? Que até bem pouco tempo atrás era a maior hidrelétrica do mundo, uma parceria meio esquisita ali, né, com o Paraguai, até onde o Brasil se deu muito bem, se dá muito bem até hoje, tá? E se dá bastante bem até hoje, né? Foi muito favorável ao Brasil, certo? Itaipu, né, como eu falei para vocês, gigante, monstruosa, né, hoje perde para Três Gargantas na China. Isso mostra aquele desenvolvimento, né, de indústrias de base, de produção de energia e de transporte. Estão percebendo isso? A continuidade da herança, tá bom? E aqui nós temos uma novidade, ó, a Zona Franca de Manaus, tá bom? Que foi inaugurada, foi inaugurada, começou suas obras, né, as suas propostas ali, as suas atividades em 66, né, durante o governo, né, do general Castelo Branco, tá? O que acontece, galera? Para e pensa. Você fala, cara, Zona Franca de Manaus, já entendi essa lógica. Desenvolver, integrar as regiões, manter esse desenvolvimento para o restante do Brasil, explorar as riquezas de forma a atrair investimentos, tudo isso eu entendo. Agora, caramba, como que eu faço para que as indústrias, né, se direcionem para lá? Como que eu faço para atrair uma multinacional para lá? Cara, as multinacionais, ou as indústrias de forma geral, elas querem infraestrutura e essa infraestrutura já estava implementada, sobretudo no Sudeste brasileiro, né? São Paulo com maior destaque. O que foi fazer uma indústria para lá? Não é um mercado consumidor, não é oferta de mão de obra qualificada, não é infraestrutura lá complexa pra caramba, não é. São aqueles fatores que já começam a desenhar uma nova configuração produtiva internacional. Então, através de isenções fiscais, ajudas tributárias, doação de terreno, infraestrutura garantida pelo Estado, né, uma baixa organização sindical, tá legal? Certo? Né? Regras especiais, né, sobretudo em termos de tributos, né, vão ser fatores primordiais para atrair esses investimentos e, de fato, criando um grande complexo produtivo industrial. Tá legal? As custas, né, de muito suor, as custas de muitos problemas, né? Bacana, mas de fato vai trair. Dentro daquele modelo de maquiladora, isso que a gente estudou ano passado, né, no primeiro ano. O que é isso? São montadoras, né? Peças vêm, componentes vêm de várias partes, inclusive partes do mundo, entram, né, com isenções fiscais e ajudas tributárias, são montadas ali a partir de mão de obra muito barata, com arrocho salarial elevadíssimo, né? E a partir dali, através da infraestrutura de transporte criadas pelo próprio poder público, elas são escoadas, né, até os grandes centros consumidores, lembra do modelo de substituição de exportações, e até mesmo exportadas, né? Estão sendo levadas para os grandes portos aí,
como, né, o Porto de Santos, bacana, alguns portos no Nordeste brasileiro, outros portos no Sudeste e no Sul do Brasil, né? Bacana, então a Zona Franca de Manaus é um grande exemplo dessas mudanças, né? Bacana, certo? Então nós temos aqui um outro destaque importantíssimo, né? O Brasil viveu um momento de grande crescimento industrial, onde buscava-se, né, um crescimento acima de 10%, tá? Por ano. É um período que vai ali de 68, 69 até 73, né? 1973. Primeiro que você vai relacionar um contexto internacional favorável, tá bom? Onde você tinha, de certa forma, né, ofertas de crédito, juros, né, menores, bacana, isso possibilitou o maior aumento, né, de empréstimos por parte do governo brasileiro, certo? Essa expressão milagre, né, foi utilizada para chamar a atenção que o Brasil também estava crescendo muito. Por que isso? Muitos especialistas passaram a utilizar a expressão milagre para definir a recuperação, né, da Alemanha e do Japão. Um índice de recuperação absurdo, de crescimento absurdo, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Depois de um arrasamento absurdo, os caras conseguiram patamares assim de competição, né, em pé de igualdade em muitos aspectos com os próprios Estados Unidos, por exemplo, com as empresas dos Estados Unidos. Então, isso é um milagre o que aconteceu. Na verdade, foi um bom planejamento, grandes investimentos, né, em educação, em tecnologia, certo? E outras tantas, né, influências, inclusive políticas aí. Tá bom? Bacana, planos econômicos e por aí vai, mas não entra o caso. No caso do Brasil, esse crescimento é um crescimento falacioso, é um crescimento sem base, né? O Brasil cresceu, mas não se desenvolveu. Os professores sempre recorrem, né, às palavras, né, de um dos ministros da economia do governo da ditadura militar, Delfim Neto, que falou o seguinte: calma, gente, é preciso fazer o bolo crescer para depois fedi-lo. Certo? O problema é que o bolo cresceu pra caramba e as migalhas não ficaram nem, né? A população trabalhadora não ficou nem com as migalhas, tá legal? Então o que o vestibular gosta que você entenda em pontos econômicos? Que isso deixa claro esse grande crescimento, ó, a dependência de investimentos externos. Como assim, Rômulo? Reparem quando o mundo entra numa crise em 73, lembra do primeiro choque do petróleo, lembra, né, da lógica, né, da guerra do Yom Kippur, né, do quarto conflito árabe-israelense, onde a OPEP passa a segurar petróleo em represália ao apoio ocidental, sobretudo Estados Unidos e seus aliados a Israel. Isso gera, né, uma grande mudança na estrutura política econômica no mundo. É o momento da crise do modelo keynesiano fordista, é o momento onde novos rumos políticos e econômicos, né, passam a marcar a economia e a política mundial, certo? Então, nesse momento de crise, os capitais ficam mais escassos, ao mesmo tempo, né, elevam-se os juros e, consequentemente, o Brasil afunda. Porque a dívida externa aumenta, as dificuldades para conseguir empréstimos para tapar buracos, né, aumentam, e isso gera, de certa forma, né, um explicitamento, né, da forte dependência, né, que o Brasil tinha em aspectos externos. Tá bom? Certo? Outro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, galera, é o seguinte, ó, a formação de um mercado consumidor em massa. Obviamente isso segue a tendência, né, da sociedade de consumo, da lógica do consumismo, né? Isso está diretamente relacionado a uma das consequências do modelo de substituição de importações, tá? Isso está diretamente relacionado à urbanização, à mudança de padrão cultural, tá bom? Obviamente está relacionado a tudo, mas a gente precisa discutir de uma forma um pouco mais qualitativa, né? Então o que aconteceu? Aconteceu ali, de fato, a consolidação de algo extremamente novo, né? O Brasil se apresentando como, de fato, né, um grande potencial de consumo. O Brasil tinha população, mas não tinha um grande potencial de consumo, certo? Lembre-se que mercado né, composto por pessoas, por indivíduos que têm potencial para comprar. Então o fato de você ter aumentado em muito os empregos urbanos, né, devido ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento comercial, também é importantíssimo para você entender isso, né? Mais pessoas trabalhando, mais salários, mais consumo, maior vivência urbana, maior desenvolvimento comercial, certo? Mais produtos sendo ofertados, mais diversidade, uma intensa propaganda voltada para o consumo. Tudo isso você precisa entender, tá legal? Bacana? Lembre-se que o mundo ainda vivia, né, aquele aspecto de grande prosperidade capitalista no pós-guerra chamado de a era de ouro do capitalismo, os anos dourados do sistema capitalista, né? Seguindo as palavras do professor, né, do historiador, do saudoso professor Eric Hobsbawm, tá? Bacana? Vamos lá. Eu queria chamar a atenção para vocês para uma lógica, né?
assim, mais qualitativa, como eu tinha dito, né? Tá bom? O que que acontece? Perceba o seguinte, nós temos uma redução do custo produtivo e com isso produtos podem ser ofertados para a população de forma mais barato, né? Inclusive produtos que até então o brasileiro tinha dificuldade de comprar. A gente está falando, inclusive, de bens de consumo duráveis, né? Que como passaram a ser produzidos aqui, uma vez que as multinacionais estavam produzindo aqui, esse produto, né, tinha taxações menores, tinha um custo produtivo menor, então chegava mais barato. Com isso atendia, isso possibilitava que mais parcelas da população pudessem, né, adquirir esse produto. Só que, Rômulo, por mais que você tenha produtos mais baratos, né? Por mais que você tenha produtos novos, por mais que você tenha uma propaganda, querer nem sempre é poder. Aí entra a questão do Estado também, olha o Estado interventor, criando políticas de crédito, de forma a permitir o financiamento dessa compra e com isso mantendo o consumo elevado. O problema é que isso vai saturar, né? A pessoa que compra um determinado bem parcelado, ela compromete uma parte da sua renda e, consequentemente, né, o potencial de consumo fica menor, tá legal? E quanto mais a pessoa vai comprometendo parte da sua renda em termos de pagamento de parcelas de compra que foram efetuadas, né, que foram feitas, tudo isso cria, né, uma bola de neve. Dá pra você perceber aí, né? Bacana, se não perceber, conversa com o papai, conversa com a mamãe, vocês vão entender bem isso, né? Como as dívidas vão virando uma bola de neve, as dívidas, né, que são parceladas, assim, às vezes até por necessidade, assim, cara, não tem jeito, tem que fazer, tá bom? Bacana, então eu queria que vocês entendessem isso, né? Que o mercado consumidor brasileiro cresce muito, mas principalmente por estímulo, né? Por políticas né, sem estrutura. Como assim, Romulo? Não estou entendendo onde você quer chegar. Não foi porque você teve o aumento dos salários, o aumento do potencial de consumo dos trabalhadores. Pelo contrário, né? O que acontecia naquele momento era arroz salarial, era desigualdade. Bacana? Isso era muito importante. Isso é muito importante que você entenda, tá bom? Galera, para o vídeo não ficar muito longo, né, a gente tem algumas coisinhas ainda importantes para falar, até mesmo para fazer a ponte para próximos capítulos. Reparem, né, no tópico que está exposto aí para você na tela, que a gente vai falar um pouquinho sobre a crise energética. Tá? Tem a ver com a crise econômica? Tem, mas a gente vai ser importante quando nós falarmos sobre o capítulo de energia, né? Que na verdade é um tema que está presente em vários tópicos e vários capítulos, tá bom? Então daqui a pouco a gente continua, tá? Beijão para vocês, até daqui a pouco.